Falamos hoje aqui sobre as diferentes infecções causadas, né, por bactérias, vírus, fungos, micoses e como que esses organismos podem se tornar resistentes aos antibióticos sintéticos hoje que são comercializados aí na farmácia, receitado pela maioria dos médicos. E exploramos também o uso dos óleos essenciais como bem-vindos a mais uma live aqui, hoje com o tema Desvendando os Inimigos Invisíveis. Como combater bactérias, fungos, micoses, vírus. No nosso dia a dia, nós estamos cercados aí, né, por esses inimigos. Eles podem e, na verdade, eles têm prejudicado aí tanto a nossa saúde quanto o nosso bem-estar, especialmente logo após passarmos aí essa pandemia, né, da Covid-19, que ainda estamos aí sofrendo com os resquícios dessa pandemia, até mesmo infecções comuns como gripe, como micose, está sendo cada vez mais importante nós estarmos cientes aí dessas ameaças, para que nós possamos aí aprender cada vez mais como combatê-las. Então, por isso que essa live de hoje é um tema muito importante e eu quero que vocês prestem muita atenção, façam aí as suas anotações para que vocês possam aí aproveitar o máximo desse conteúdo. Então, vamos lá. Os inimigos invisíveis. Como combater vírus, bactérias, fungos e micoses. Os tópicos que nós vamos abordar aqui hoje, né? Vamos falar aí sobre o que são, né? Bactérias, vírus, fungos e micoses. Vamos também abordar aí os diferentes tipos e sintomas que estão associados a essas doenças. E vamos falar das formas de tratamento. Primeiro, que é a mais comum, é a mais conhecida aí da grande maioria, que são os antibióticos sintéticos. E depois nós vamos abordar também sobre uma alternativa maravilhosa que vocês vão amar o que eu tenho para apresentar hoje aqui para vocês. Está relacionado aí aos antibióticos naturais. E eu quero começar aqui com uma reflexão, né? Essa frase é muito legal. A saúde é um tesouro que devemos cuidar todos os dias, pois só percebemos o seu valor quando a perdemos. Então, nós vamos falar aqui desses inimigos hoje, mas o que eu quero que você saia com a consciência daqui é de que nós podemos combatê-los, que nós podemos sim vencê-los, desde que haja uma combinação de quê? Conhecimento, precaução e o tratamento adequado quando for necessário. E o que eu quero promover para vocês aqui hoje é justamente isso: conhecimento, para que vocês tenham aí formas de se prevenir e formas de se tratar da maneira mais adequada possível, de acordo aí com as suas necessidades. Então vamos iniciar aqui com alguns números, alguns dados super importantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as infecções respiratórias agudas, como gripe, causam aí cerca de 3 a 5 milhões de casos graves em todo o mundo. Cerca de 290 mil a 650 mil mortes por ano. Um desses casos está relacionado aqui à tuberculose. Hoje é considerada já uma das 10 principais causas de morte no mundo e que desde 2019, que foi o início aí, né, da pandemia, houve cerca de 10 milhões de casos novos e 1,4 milhão de mortes relacionadas a essa doença. E aí, do outro lado, nós temos aqui também com dados da OMS falando sobre as infecções fúngicas, né, que são responsáveis aí por mais de 1 milhão de mortes por ano em todo o mundo. Isso é mais do que o número de mortes causadas pela malária e pela própria tuberculose, que nós acabamos de citar aqui. Então, percebe como às vezes uma manchinha lá na nossa unha, a gente não deve achar que, pouca coisa, é um pisão. Precisamos investigar. Com o conhecimento que vocês vão receber hoje aqui, vocês vão ter condições
de começar a prestar mais atenção no seu corpo, nos sinais que ele nos dá, na sua saúde, para que você possa tomar atitudes mais rápidas e mais assertivas, até mesmo para prevenir, e não estar só o tempo todo tendo que tratar. Ou seja, quando nós estamos tendo que tratar, é porque nós já permitimos que esses vasores entrassem aqui no nosso terreno e causassem aí um estrago, e a gente precisa ficar, como diz, correndo atrás do rabo, não é verdade? Então, notem, qualquer coisa, qualquer sinal que o seu corpo dá, é sim o sinal de atenção. Ah, a micose é algo muito comum. Não é, tá? Não devemos encarar dessa forma. É comum, pode ser normal, mas não é natural nós termos que caminhar, né, com essas doenças aí no nosso corpo. E vocês estão vendo aqui, de acordo com os dados da OMS que nós passamos aqui, que é sim muito grave essa situação. Para quem mora em São Paulo, né, isso aqui é uma curiosidade interessante. São Paulo é considerado a capital da micose, né? Por quê? Porque a umidade elevada e o clima quente e úmido dessa região favorecem a proliferação desses fungos. Então, eles podem causar aí diversas infecções, como a tinha, como a candidíase e como a frieira. Então, vamos ficar atentos, né? Em São Paulo, a gente precisa estar andando muito de sapato, tênis, meia, às vezes a gente toma banho antes de sair de casa para ir trabalhar, e já faz isso correndo, não seca o pé direito, aí já vai lá, já coloca uma meia, coloca o sapato e vai trabalhar. Tudo isso é um campo, um ambiente super favorável para esses fungos e para essas bactérias, tá bom? Então vamos prestar atenção nisso. Quero começar aqui com uma informação importante dada pelo Louis Pasteur. Louis Pasteur foi um renomado microbiologista francês lá do século XIX. E não se sabe ao certo se foi exatamente com essas palavras, mas a ideia que ele deu é que é o terreno que importa. Ele estava se referindo ao ambiente em que as bactérias vivem e crescem, e não realmente as bactérias em si. O que significa esse terreno? Esse terreno é o nosso corpo, é o nosso organismo. Então, como que está o nosso terreno? Está bem cuidado? Porque é isso que vai determinar se essas bactérias elas vão estar num ambiente favorável para elas ou não. Então, é super importante na prevenção nós cuidarmos da nossa imunidade. Quanto mais nós cuidarmos da nossa imunidade, menos chance, menos portas abertas nós daremos para essas bactérias, para esses vírus, para esses fungos e para essas micoses. Então, a ideia aqui é essa, prevenção. Como que nós podemos cuidar da nossa imunidade? Já compartilhamos aqui em outras lives sobre isso, tá? Está relacionado sim à alimentação, está relacionado também a exercício físico, a boas noites de sono, a fazer um bom uso do sol e outras alternativas naturais que nós temos aí para cuidar da nossa saúde. Tá? Então, pesquisem os vídeos anteriores aqui no canal, você vai ter aí diversas dicas super interessantes para poder estar cuidando da sua imunidade. E se você ainda não faz parte do nosso grupo, aqui embaixo na legenda desse vídeo vai estar o link para você acessar lá o nosso grupo Imunidade Blindada, onde semanalmente você vai receber tanto o link para os nossos encontros ao vivo, onde nós interagimos com as pessoas, tiramos dúvidas, elas podem falar das experiências dela, perguntar a dúvida de alguns sintomas que ela tem, como tratar, e nós estamos compartilhando isso lá o tempo todo. Então você tem a oportunidade também de acessar esse grupo e fazer parte, tá, desse grupo que aí está cuidando cada vez mais da sua saúde, e nós estamos tendo aí diversos resultados positivos. Então vai estar o link aqui na legenda para você acessar o grupo. E aproveita agora então, já que de repente você vai dar essa paradinha para achar esse link aí, e dá uma curtida nesse vídeo. Deixa aí o seu joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá? Isso é super importante, porque o YouTube vai entender que esse vídeo ele está sendo importante para você, então ele também pode ajudar diversas outras pessoas, e assim mais pessoas podem ter acesso a esse conhecimento para que elas possam também cuidar aí da sua saúde e do seu bem-estar. Bom, então aproveita lá, vai lá, dá um joinha, compartilha esse vídeo,
se inscreve já no canal para você receber as notificações aí dos próximos vídeos. Dando continuidade, vamos começar então a falar dos nossos inimigos, começando aí pelas bactérias. Então, eu não vou falar aqui muito de uma forma técnica, tá? É importante nós trazermos esse diálogo aqui, essa conversa, para algo que seja prático para a gente, que seja simples de entender. E analogias são ótimas para isso. Então, vamos fazer aqui a analogia da bactéria como se fosse aí os vizinhos do nosso bairro, né? Tem aquele vizinho que você ama, que é super simpático, você está sempre conversando, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só a expressão dessa primeira moça aqui, ó. De repente ela viu alguém na rua ali que ela gosta, já arrancou o sorriso dela logo cedo. Assim também são algumas bactérias no nosso organismo. Nós temos muitas bactérias necessárias para o bom funcionamento do nosso organismo, bactérias boas. É importante que você saiba disso. Só que também nem todos os vizinhos são tão agradáveis assim, né? Nós vemos aqui na imagem de baixo que ela já está aí com raiva de alguma coisa, de repente algum vizinho barulhento, algum vizinho chato, e assim também são com as bactérias. Então, aquelas que não nos ajudam em nada, muito pelo contrário, prejudicam, desequilibram todo o nosso organismo, causando aí danos à nossa saúde. E são essas que nós vamos comentar hoje, que são aí uma dos nossos quatro inimigos que nós vamos falar aqui nessa apresentação. Vamos começar aqui falando de algumas infecções bacterianas que são as mais comuns, tá? Tem diversas outras, mas nós vamos abordar aqui as mais comuns para que você já identifique tanto em você ou em alguém que você conhece, alguém que está no seu meio que você ama, e aí você também já vai poder orientar essa pessoa. Então vamos começar aqui com as infecções respiratórias, né, que são muito comuns aí, como sinusite, faringite, amidalite, otite. Temos também as infecções urinárias, né, como a cistite, a pielonefrite, né, que também ela começa ali na bexiga ou na uretra, só que a diferença é que ela sobe para os rins, tá? Então pode ter complicações renais. É uma infecção também urinária causada ali por uma bactéria, né? A mesma coisa que nas questões respiratórias, são causadas por bactérias. Temos as infecções de pele, né, como furúnculo. Eu já tive alguns furúnculos aí, que eu me lembro quando era mais jovem, eu contei uns 17 furúnculos que eu já tive. Olha o avião passando, não preciso nem dizer que eu moro perto do aeroporto, né? Então vai ser comum você escutar aqui nas minhas lives aí, nos meus stories, eu estou gravando vídeo, às vezes eu paro para o avião passar. Já se tornou um jargão para mim, né? Antes eu me incomodava, não adiantava me incomodar, enquanto eu não mudar daqui, eu preciso conviver. Então é sempre bom a gente olhar as coisas por uma perspectiva positiva, e agora o avião virou aí um jargão para mim. Me divirto com ele e as pessoas que me seguem também comentam, falam do avião, então ficou algo bem, bem leve agora. A mesma coisa nós devemos fazer também para a nossa vida, né? Para a nossa saúde. Vamos olhar as coisas com uma perspectiva mais positiva. Muitas coisas que podem estar te estressando hoje em dia, procura um outro olhar, um outro ponto de vista, e aí você vai ver que a coisa ela pode ficar mais leve. Aquilo que parecia um problemão, às vezes é algo muito mais simples do que a gente imagina para resolver, bastando a gente olhar aí com uma perspectiva diferente, tá? Uma forma vai ser essa, de repente você está passando por diversos desses sintomas o tempo todo ali com a sinusite atacada, né, ou infecção urinária ali recorrente, e hoje você vai ter aqui uma perspectiva diferente, uma perspectiva super positiva para você poder cuidar aí melhor da sua saúde. Continuando, infecções aqui gastrointestinais, né? Pode acontecer até mesmo aí uma diarreia infecciosa causada por bactérias, infecções sexualmente transmissíveis, né, como a sífilis, gonorreia, clamídia. Então são todas aí infecções bacterianas, são as mais comuns aí de acontecer. Vamos então agora para o nosso segundo inimigo. Vamos falar aí dos vírus e como que a gente pode encarar aí um vírus, né? Então o vírus é como um ladrão mesmo, né? O ladrão ele entra ali de fininho,
na nossa casa, a gente nem percebe, às vezes ele rouba coisas importantes ali, mesmo sem a gente perceber, e causa um estrago enorme, na verdade. Assim são os vírus. Então, os vírus, eles são como esse ladrão, né, que ele entra no nosso organismo para roubar o quê? Roubar nutrientes, roubar energia para que ele possa se reproduzir. E ele é muito pequeno, é muito difícil ser visto, né, a olho nu. Então, ele é visto através de microscópios. Por isso que nós precisamos estar aí com o nosso corpo blindado, com a nossa imunidade blindada, para evitar ao máximo a entrada desses invasores, porque ele vai causar, sim, um estrago no seu organismo, tá? Roubando aí nutrientes, roubando energia, e o pior, que ele vai se reproduzindo, né? E aí vai roubando cada vez mais. Quais são aí algumas das doenças virais mais comuns? Então, nós temos aqui a dengue, né, que é um transmitido aí pelo mosquito Aedes aegypti, causando aí dores musculares, né? Causa também dores nas articulações, náuseas, vômitos, entre outros sintomas. Nós temos aí o influenza, né, que é uma doença respiratória, provoca aí febre, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça, entre outros sintomas. Temos a Covid, agora, infelizmente, mais um vírus aí que vai ser comum nos nossos dias daqui para frente, veio para ficar, né? É uma doença infecciosa aí causada pelo coronavírus. Ele pode trazer sintomas leves, né, como febre, tosse, ou mais graves, que ocasionou, infelizmente, a perda aí de muitos entes queridos, causado aí pela pneumonia, pela insuficiência respiratória. Temos o sarampo, que é uma doença altamente contagiosa, que é causada também pelo vírus do sarampo. A hepatite A, uma infecção viral que afeta o fígado, né, nos trazendo aí fadiga, vômitos, febres, dores abdominais, a coloração da pele, a coloração dos olhos muda. O herpes genital, que é uma infecção sexualmente transmissível, né, causada aí pelo vírus da herpes, provoca lesões e feridas genitais lá que são doloridas. E a varicela, que é a famosa catapora, né, que é uma doença viral contagiosa, também causa febre, causa erupções cutâneas na pele e pode coçar bastante. Então, essas aqui são algumas das doenças virais mais comuns. Vamos aqui agora para o nosso terceiro inimigo, os fungos. Como podemos encarar os fungos? Podemos encarar o fungo como leveduras usadas para fazer um pão. Não são organismos, né, que eles se alimentam de outros materiais orgânicos. Eles podem se alimentar das plantas, eles podem se alimentar de animais mortos, podem se alimentar de uma matéria orgânica que está se decompondo. E assim como o pão, os fungos eles precisam de um ambiente úmido. Lembra que nós falamos lá no início que São Paulo é considerado a capital da micose, né? E também do fungo, né? Um fungo que entra ali no nosso organismo e esse ambiente úmido e quente é o que eles precisam para eles crescerem e se reproduzirem. E aqui é alguma das doenças mais comuns, né? A candidíase, que é uma infecção causada pelo fungo cândida, que pode afetar a boca, garganta, além dos genitais, como falamos, peles e unhas. A aspergilose, que é uma infecção fúngica que geralmente afeta os pulmões e pode se espalhar aí por outras partes do corpo, especialmente com pessoas que estão com o quê? E que nós estamos batendo na tecla aqui, ó, com o terreno mal cuidado, com o sistema imunológico enfraquecido. A criptococose, que é uma infecção fúngica que afeta principalmente o pulmão e o sistema nervoso central. O histoplasmose, que é uma doença fúngica que pode afetar os pulmões e outros órgãos, especialmente em áreas com grande quantidade de excrementos de aves ou morcegos. Olha só que interessante, às vezes a gente vive, né, em um ambiente que tem muitas aves, morcegos, e a gente, talvez não sabendo disso, a gente acaba não tomando os devidos cuidados. Então, agora você com esse conhecimento, você mora em uma região, né, onde tem ali uma certa concentração de morcegos,
ou conhece alguém, você já tem condições aí de passar esse conhecimento adiante e tomar precauções. A esporotricose, que é uma infecção fúngica que geralmente começa na pele e pode se espalhar aí pelo sistema linfático. Então, muito cuidado, muita atenção à sua pele, a qualquer manchinha que aparecer, a qualquer tipo de coceira que aparecer, deem atenção devida, porque aquilo ali, o que pode parecer simples, alguma coisinha, pode se espalhar pelo corpo e tornar algo bem mais grave, sendo que, se fosse tratado no início, poderia ser algo até simples de se resolver. E o último inimigo de hoje aí é a micose. A micose nós podemos considerar ali um lindo jardim, nós estamos vendo aqui, e uma planta como uma planta, né? Que ela vai crescendo na nossa pele, como uma grama, né? Ela cresce aí no jardim. Só que quando nós temos uma planta que fica doente, geralmente o que acontece? Ela começa a afetar o jardim todo. É o que pode acontecer com a micose. Ela começar a se espalhar pelo nosso corpo e começar aí a causar danos graves para a nossa saúde. Quais são algumas das doenças mais comuns que envolvem a micose? As micoses de corpo são caracterizadas aí por lesões arredondadas, avermelhadas, com coceira na pele, né, do corpo. A frieira é uma micose que afeta a pele dos pés, principalmente entre os dedos, causa ali coceira, descamação, rachaduras nos pés. A onicomicose é uma micose que afeta as unhas dos pés e as unhas das mãos, deixa elas grossas, quebradiças e descoloridas. Nós vimos até uma foto, né, lá no início. E a candidíase aparecendo novamente aqui, ó, uma infecção fúngica que pode ocorrer não só nos genitais, mas também na boca, na pele e nas unhas. Causa-lhe coceira, vermelhidão, causa lesões brancas ou avermelhadas. Então, nós falamos aqui dos 4 principais inimigos invisíveis aí que atacam o nosso corpo. Nós vimos aqui quais são as principais doenças e sintomas que estão associados a eles. E nós vamos começar a falar agora dos tipos de tratamento. Então vamos começar falando aqui dos ambientes, ó, dos antibióticos sintéticos. Que nós podemos, que analogia nós podemos fazer com os antibióticos sintéticos? Vamos voltar lá ao exemplo do jardim, né? Então, o antibiótico sintético ele vem para agir como um veneno. Para quê? Para eliminar aquelas plantinhas ali que estão prejudicando as plantas saudáveis, que são as plantas daninhas. Então, são bactérias nocivas. Só que qual que é o problema disso? É que quando nós jogamos o veneno ali no jardim, dependendo de qual for esse veneno, no caso nós estamos falando aqui dos antibióticos sintéticos, ele vai acabar respingando e afetando também as plantas saudáveis no nosso organismo, vai acabar afetando também as bactérias boas. Lembra que nós fizemos a analogia lá? Que as bactérias são como os nossos vizinhos, que há os vizinhos bons e há também aqueles não tão bons assim. No caso das bactérias, há sim as bactérias que são boas, são importantes para a nossa flora intestinal, para a nossa microbiota, são importantes para manter o nosso organismo equilibrado. Então, nós precisamos cuidar também dessas bactérias. E os antibióticos, eles não têm como identificar qual que é a bactéria boa e qual que é a bactéria que é ruim, que está causando dano. Ele vem ali como um veneno para matar. Então, ele acaba matando essa bactéria boa, a bactéria ruim, só que acaba também matando bactérias importantes para o nosso organismo. Por isso que o uso indevido, o uso desnecessário e até mesmo o uso excessivo, tá, do antibiótico, ele pode causar muitos malefícios para a nossa saúde. Então, se você, por exemplo, recorre ao médico, né, o médico vai lá te receitar um antibiótico, por isso que existe hoje todo um controle para venda de antibiótico. Hoje, para comprar um antibiótico, a gente passa pelo menos uma meia hora lá dentro da farmácia. Na verdade, de tanto dados que o farmacêutico precisa colher, você precisa assinar, ele precisa registrar tudo aquilo. Tudo isso é feito
para que não haja alguma forma da pessoa ir lá e comprar sem um controle, sem realmente uma indicação de um médico. E muitas vezes esse antibiótico que você tomou para determinada doença, pode ser que você pegue ela depois, uns 3, 4 meses para frente, e o mesmo antibiótico já não vai fazer o mesmo efeito. Por quê? Porque as bactérias elas criam resistência a esses antibióticos. Tá? O antibiótico ele tem apenas um princípio ativo. Então ele vai conseguir matar algumas bactérias, muitas vezes até a maioria das bactérias ali que estão causando problema, só que outras já vão ter resistência em relação a esse antibiótico. Ela tendo resistência, ela vai permanecer ali e ela vai se multiplicar muito rapidamente. Tá? Além do que, ele vai estar matando também, lembra que eu falei? Bactérias boas e vai causando desequilíbrio. Por isso que é muito comum também pessoas tomarem antibióticos e ter diarreia, por exemplo, passar mal. Então, com esse conhecimento que você tem agora, converse mais com o seu médico. Se receitou um antibiótico, toma direitinho, segue toda a orientação, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que volte esse sintoma num tempo muito curto. Você volta lá com o seu médico, ele vai investigar. É o papel dele investigar. Por que que voltou? Será que o mesmo antibiótico vai fazer o mesmo efeito? Ele vai analisar todas essas questões. Será que é o caso de receitar um outro antibiótico? Será que a gente não consegue trabalhar a alimentação, trabalhar a rotina, né? Alguns hábitos que podem ajudar a minimizar esse problema sem ter que voltar novamente para o antibiótico? Se ele receitar novamente o antibiótico, agora com esse conhecimento que você tem o direito também de perguntar, né? Ó, já tomei um antibiótico, esse mesmo agora, será que vai ter o mesmo efeito? Será que não é bom a gente investigar mais o porquê que voltou esse sintoma tão rápido? Por que recorrentes vezes eu estou tendo esse sintoma? Você tem esse direito e, na verdade, esse dever, porque é a sua saúde, é a sua vida que está em jogo ali. E se o médico não der espaço para você fazer essas perguntas, não te der explicações, você tem todo o direito, respeitando o trabalho dele, de procurar também uma segunda opinião, de procurar um outro médico. Nas minhas sessões, por exemplo, nós fazemos um trabalho integrativo. Tem toda uma investigação. Mais que você chegue com algo simples, uma gripe, uma micose, nós vamos investigar, sim, vamos investigar o histórico, vamos investigar a família, nós vamos nos aprofundar em outras questões emocionais, porque tudo está relacionado também ao nosso emocional, tá? Para que a gente trate de uma forma integrativa. Você é um indivíduo, né, completo, tem uma série de coisas interligadas aqui. O seu emocional está envolvido com o que o seu corpo expressa. Então, nós fazemos toda essa investigação também durante a sessão, o que eu gosto de chamar durante o processo, né? Que é um processo de autocura. Nós fazemos com que o seu corpo ele tenha condições de exercer autocura. Nós naturalmente fomos criados para isso. Nós fomos perdendo essa condição por conta da nossa imperfeição. Isso é fato, isso aí vai continuar, né? Até quando realmente Deus resolver aí a nossa situação aqui na Terra. Eu não sei qual que é a sua crença, mas eu creio muito nisso, de que nós vamos sim ter o privilégio de ser restaurados à nossa perfeição novamente. Mas independente disso, nosso corpo ele foi projetado para autocura. Só que no sistema que a gente vive, com o tipo de alimentação que a gente tem, com todo o estresse que a gente passa, com a nossa imperfeição, nós não conseguimos, né, fazer com que o nosso corpo exerça isso. Então nós precisamos de alguma ajuda. Nós vamos falar aqui de algumas alternativas para estar ajudando o nosso corpo. Mas a ideia é essa, sempre procurar promover ao máximo esse potencial que o nosso sistema tem, que o nosso organismo tem da autocura. Por isso que durante a sessão, durante o tratamento, que é feito comigo ou com terapeutas ou médicos que trabalham de forma integrativa, há sim toda essa investigação. Então, se o seu médico hoje, tá, está te permitindo isso, ter esse espaço, ótimo. Se é um médico que ainda, né, não tem esse conhecimento, não trabalha dessa forma, hoje você tem aí o conhecimento para que você possa estar procurando profissionais capacitados para te atender de forma integrativa, tá bom? Então vamos lá, vamos
entender aqui agora o papel dos óleos essenciais. Podemos encarar aqui os óleos essenciais como essa muralha, né? Defendendo aí o nosso corpo contra os micro-organismos. Olha só que imagem legal, bem ilustrativa, uma analogia muito boa para a gente entender aí o papel dos óleos essenciais na nossa saúde e no nosso corpo. Os óleos essenciais, eles servem aí como antibióticos naturais. O que são os óleos essenciais? Eles são substâncias aromáticas concentradas extraídas de plantas e que possuem diversas propriedades terapêuticas, o que inclui a ação antibacteriana, a ação antifúngica e a ação antiviral. Alguns exemplos desses óleos incluem aí o eucalipto, o orégano e o hortelã-pimenta. Só que hoje, aqui nessa live, nós vamos dar toda a atenção especial para o tea tree. Tá? Porém, tem diversos outros óleos, como por exemplo os que eu citei aqui, que também têm essas propriedades. E é importante lembrar que, apesar de estarmos falando aqui, né, de soluções naturais, os óleos essenciais serem naturais, é necessário sim utilizar de cautela, tá? Seguir instruções de um profissional qualificado, tá? Habilitado a te orientar para você fazer o uso da maneira correta, para que os seus resultados aí eles venham de uma forma muito mais rápida, tá bom? Então vamos começar aqui com o astro da noite aqui, né? O nosso tea tree, o melaleuca, que tem essas propriedades antifúngicas, antivirais e bactericidas. Vamos conhecer um pouquinho mais aí do melaleuca. Diversos estudos sobre o óleo essencial de tea tree, que é conhecido como melaleuca. Ele se tornou aí um dos principais óleos, né? Junto com lavanda também, é um dos mais estudados no mundo. Ele é extraído lá das folhas da árvore melaleuca alternifolia, que é nativa lá da Austrália. Por que é importante sabermos disso? Porque existem outras plantações de melaleuca também em outros lugares do mundo. Só que há diferença de qualidade, né, de eficiência, quando você busca o óleo essencial na planta ali na fonte dela, onde ela realmente surgiu, e em outros lugares. É por isso que a empresa a qual eu represento hoje, que é a do Terra, ela faz questão de buscar esse óleo na fonte, né? Então a do Terra hoje ela faz o trabalho com a melaleuca, por exemplo, de ir lá na Austrália, né, poder me fugiu a palavra aqui agora, mas ela ajuda a estrutura daquelas comunidades com construção de clínicas, construção de escolas, ela dá todo o suporte ali para que aquela comunidade possa fazer a extração, possa viver bem, né, desse trabalho maravilhoso e fornecer essa matéria-prima para a do Terra, para que ela possa extrair esse óleo essencial, que hoje é considerado aí o melhor óleo essencial, porque ele sai com 100% de pureza. Nós temos diversas empresas hoje que trabalham com óleos essenciais, mas poucas são a que trabalha com 100% de pureza. A maioria está colocando sintéticos, né, para poder complementar. Assim como os remédios. Vários remédios hoje usam também os óleos essenciais. Mas qual que é o problema? É o sintético que entra ali na composição. Por isso que você vai ouvir algumas pessoas, alguns profissionais que são contra a ingestão. A ingestão ainda é um tabu, né, dos óleos essenciais. Mas por que isso acontece? Porque a maioria das empresas trabalham com componentes sintéticos, tornando a ingestão perigosa e até proibida, né, para essas empresas. O que não é o caso da doTERRA. Tá? Você pode fazer ingestão com os óleos essenciais da doTERRA com total segurança, desde que seja orientada, né, por um profissional, por um aromaterapeuta, por um terapeuta integrativo que tem o conhecimento dos óleos essenciais. Você vai poder fazer a ingestão com total segurança e ter todos os benefícios que esses óleos promovem. Então, como eu disse aqui, só frisando, assim como a do Terra, ela vai lá na Austrália, extrai o óleo de lavanda, ela vai lá o óleo de melaleuca, ela vai lá na Bulgária e extrai o óleo de lavanda, assim como diversas outras plantas nas suas localizações. A do Terra, ela faz questão de ir lá na fonte
e extrair o melhor que nós temos para oferecer o melhor para você em óleos essenciais. Os indígenas australianos, eles já usavam esse óleo essencial tea tree há séculos, né? Tratavam aí feridas, infecções, tratavam problemas respiratórios. E aí, a partir do século XX, é que a comunidade científica começou a realmente a estudar, dar mais foco, né, nos efeitos aí do óleo essencial de tea tree. Por que que esse estudo ainda é muito pouco em relação a todo o potencial que tem esse mercado? Porque aí tem uma questão também de interesses financeiros, né? O óleo essencial ele não pode ser patenteado. Então, não interessa muito às indústrias, empresas, investirem milhões, né, em dinheiro para poder pesquisar algo, descobrir algo da qual elas não vão poder se beneficiar financeiramente depois. Por isso que elas investem nos seus sintéticos, nas suas formulações, para que eles possam patentear, vender aquilo e ter todo o retorno do investimento. Tá? Então, apesar de já hoje já haver muitos estudos dos óleos essenciais comprovando a sua eficácia, ainda assim nós poderíamos ter muito mais resultados se tivesse hoje empresas interessadas realmente no bem da população, investir, o governo, de repente, não sei, também não vou entrar nesse mérito, só quero mostrar para você que há muito campo para crescer, ainda há muito para descobrir se for feito um investimento, como, por exemplo, hoje é feito o investimento aí das indústrias farmacêuticas, né, nas suas composições químicas. Serve como antibiótico, né? Antifúngico e antiviral, já comentamos isso aqui, capaz aí de combater uma ampla variedade de micro-organismos, incluindo, olha só que importante esse ponto, incluindo bactérias resistentes aos antibióticos. Lembra que nós falamos lá que os antibióticos sintéticos, as bactérias, elas são capazes de criar resistência contra eles. Tanto é que as próprias indústrias farmacêuticas, os cientistas, eles já não estão mais investindo tanto assim nos antibióticos. Porque eles estão vendo, né, que as bactérias elas estão se reproduzindo, estão se tornando resistentes a eles e não vai dar conta. Então, o investimento hoje, o foco já não é mais investir em antibiótico. Eles estão procurando avançar, procurar outras formas, e aí está entrando um estudo maior também nos óleos essenciais para ver como que eles conseguem, né, trabalhar essas propriedades dentro das regras dele, né, usando as substâncias dele, forma para poder patentear e tudo mais, mas para trazer mais benefício, mais eficácia. Então, o antibiótico, mais uma vez reforçando aqui, está ficando para trás. Está ficando para trás. Por isso que é importante hoje você estar antenado, estar antenada com esse conhecimento, estar se antecipando, estar fazendo uso dessas alternativas naturais para você poder cuidar melhor da sua saúde. Anti-inflamatório. O óleo essencial de tea tree também é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, que torna uma opção popular para o tratamento de acne, psoríase e outras condições inflamatórias da pele. Na acne, por exemplo, você pode passar ele puro, né? Coloca uma gotinha, passa na espinha ou na acne ali, 1 centímetro ali em volta, né? Para estar penetrando na pele e estar matando ali aquela bactéria. E aí você resolve um problema aí de repente nascer uma espinha antes daquele evento que você vai participar, né? Seja uma festa, um encontro, um casamento, e de repente nasce aquela espinha lá. Tem toda uma questão emocional por trás disso também. Então, você não pode ficar sem o seu óleo essencial de melaleuca. É importante ter ele ali no seu kit, na sua farmacinha, para esses eventos emergenciais, além de todos os outros que nós vamos citar aqui. Na medicina, o óleo essencial de tea tree é um dos óleos essenciais mais versáteis e eficazes quando se trata de combater aí bactérias, vírus, fungos e micoses. Tem uma longa história de uso na medicina tradicional e é amplamente estudado pela comunidade científica. Como nós já falamos aqui, cada vez mais abre-se estudos relacionados ao óleo essencial, especialmente ao óleo essencial de melaleuca, assim como acontece também no óleo essencial de lavanda, entre outros óleos.
aí que estão em evidência. E vamos falar aqui então de algumas sinergias, né? De algumas composições que você pode utilizar aí com óleo essencial de melaleuca para estar cuidando aí desses sintomas que nós vamos considerar aqui. Por exemplo, pé de atleta, né? A famosa frieira. Você pode diluir, por exemplo, um óleo essencial, né, a 5% num creme neutro. E aí você faz ali, prepara esse creme com óleo essencial e você vai estar passando ali nos seus pés para cuidar da sua frieira. Lógico, seguindo aquela orientação inicial que nós falamos de secar bem os pés, tomar cuidado ao colocar meia com o pé úmido, sapato muito apertado com o ambiente úmido, vai abrir porta sim para esses fungos, para essas micoses, né, estarem tomando conta. Então precisa estar atento a isso. Se hidratar bem também, né, tomar uma quantidade certa de água da forma correta, de preferência uma água de qualidade. Hoje está muito em alta, já se tem falado muito, médicos renomados estão fazendo uso aí da água magnetizada, né? Nós temos também aqui no Instituto, tá? Essa água que eu tomo aqui, por exemplo, é uma água magnetizada. Então, se você quiser mais informações sobre como ter uma água de qualidade na sua casa, para sua família, pode entrar em contato comigo também. Vai ter o link aqui para poder entrar em contato comigo embaixo desse vídeo. E vai lá, pergunta, ó, quero saber como que eu faço para ter a minha água magnetizada. Você vai trazer muito benefício para a sua saúde, para a saúde da sua família. Aproveitando mais uma vez, se você não fez ainda, vai lá, deixa o seu joinha aqui no vídeo, compartilha esse vídeo lá no grupo da família, no grupo de serviço, no grupo dos amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, para o YouTube entender que você está curtindo esse conteúdo, para que você possa receber mais conteúdos também como esse e cuidar cada vez mais aí da sua saúde. Bom, então você pode fazer também, no caso do pé de atleta, fazer um escalda-pés. Então você vai pegar o óleo essencial de melaleuca, inclusive o meu está aqui, ó, óleo essencial de melaleuca. Você vai lá, coloca de 5 a 10 gotinhas em 2 a 3 litros de água morna, tá? Não pode ser água muito quente, porque senão ele inibe a ação do óleo essencial. Ele acaba queimando ali o óleo essencial e ele vai ter menos eficácia. Então não precisa ser muito quente. É água morninha, mesmo um pouquinho. Vai lá, coloca de 5 a 10 gotinhas, dependendo de como que tá aí a frieira, e você deixa lá o seu pezinho imerso nessa água lá durante uns 20 minutos. Você vai ver que beleza que vai ser para os seus pés. Vamos falar aqui da candidíase. A candidíase é um dos sintomas que você vai fazer a ingestão desse óleo. Tá? Você vai fazer a ingestão, aí tem uma proporção, tem uma forma de ingerir da maneira correta, tá? Que você adquirindo o óleo comigo, você vai ter o link com o meu contato, eu vou te passar toda a instrução correta de como fazer a ingestão, tá? Tem uma forma correta de se fazer a ingestão para que você não corra nenhum risco e tenha uma total eficácia. Não tem perigo, tá? Fazer a ingestão, porém, se você tomar da forma correta, você vai ter esses resultados muito mais rápido, ok? Então, você pode também fazer o uso tópico, né? O uso dérmico desse óleo, né? Onde se manifesta ali o sintoma. Então, aí você vai usar uma concentração de 2 a 3% com o creme neutro ou com o óleo vegetal também para estar tratando aí a candidíase. Você pode tratar micose nas unhas. A micose nas unhas, você pode também usar ele puro. E aí o que você pode fazer? Você pode pegar, às vezes, um palito de dente, né? Enrola um algodãozinho assim, como se fosse um cotonete, e aí você vai forçar por baixo da unha. Então, você pode passar por cima, como um esmalte? Pode. Vai ajudar? Vai. Só que não é tão eficaz e tão rápido quanto você dá aquela forçada, realmente empurra ali a unha onde está a manchinha da micose, empurra e procura colocar lá dentro mesmo. Tá? Coloca o óleo essencial lá dentro e aí você vai repetir isso aí ao longo do dia, vai tratar a sua unha muito bem, vai trazer muito benefício aí para você. Podemos tratar herpes, né? Ninguém quer ficar, né, com aquelas feridinhas na boca. No final do ano passado, eu peguei, dei uma descuidada na imunidade, né?
e pegou, e aí eu usei o óleo essencial de melaleuca, foi show de bola. Então você pode também fazer numa diluição de 5 a 10% em óleo vegetal, e se for um caso recorrente, tá? Caso você tenha aí diversas vezes, uma atrás da outra, então você precisa cuidar do seu sistema imunológico, precisa reforçar ali, cuidar do seu terreno. Então o uso da ingestão é necessário nesses casos, tá? Para trabalhar o seu organismo. E se for uma virose, né? Se você tem filho pequeno, você já deve ter passado por isso. A gente vai no médico hoje com uma criança, na maioria dos casos, são viroses. As viroses estão realmente atacando, os vírus estão realmente invadindo o nosso organismo e causando estragos. Então é importante o óleo essencial de melaleuca. Você pode adquirir o seu hoje mesmo, basta clicar no link que está na legenda aqui. Me chama que eu vou te orientar a forma correta de você fazer um bom uso do seu óleo de melaleuca, tanto para você quanto para sua família. É um óleo assim imprescindível dentro de casa. Tá? É imprescindível hoje que você tenha o seu óleo de melaleuca dentro da sua casa, lá no seu kit de cuidados com a saúde, com o seu bem-estar. Então você pode usar ele aí num difusor ultrassônico. É importante que se você for investir hoje num difusor, que esse difusor seja um difusor de qualidade, porque a maioria dos difusores, eles não estão preparados para o uso com óleo essencial, porque são plásticos. E se você fizer um teste, se você tem um óleo essencial na sua casa, coloca algumas gotinhas num copo de plástico para você ver o que acontece. Então, o óleo, o difusor, por exemplo, da Doterra, que você pode também encomendar aqui comigo, basta que você clique no link aí, me chame, e eu te oriento também em relação ao difusor. Hoje, ele é um dos poucos difusores preparados para que você possa fazer um uso aí com total segurança com o óleo essencial. E aí você pode fazer uma inalação, né? Com o difusor, ele vai servir aí através da inalação. Você vai colocar de 5 a 10 gotinhas em 400 ml de água e aí você deixa a noite toda para que você ou seu filho possa estar inalando, né, esse óleo essencial. E aí você associa também com a ingestão do óleo essencial de melaleuca para poder tratar a virose aí de uma forma totalmente natural, sem correr risco de você matar as bactérias boas do seu organismo. Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre isso aqui antes de finalizar. Você pode tratar a infecção de garganta, né, fazendo a ingestão associada com o gargarejo. Então, o gargarejo, você pode pegar um copo lá de 200 ml, morna um pouquinho a água, coloca lá 2 gotinhas, esses 200 ml, e faz um gargarejo. E aí vai jogando essa água fora, tá? Não é para engolir. Vai fazendo gargarejo, você pode repetir isso de 3 a 5 vezes por dia. E se a infecção já tiver pego mesmo aí, já estiver fazendo estrago na sua garganta, as bactérias aí estivessem proliferando, ó, trava-língua, você vai fazer a ingestão, tá? Para estar tratando aí essa infecção de garganta. Como eu disse, a ingestão é necessário que você tenha uma orientação correta, então entre em contato comigo, faça já o seu pedido do óleo essencial de melaleuca, e aí eu vou te dar uma mentoria, uma consultoria completa sobre como você vai usar o óleo essencial em todas essas formas e outras ainda que não dá para compartilhar aqui, mas você vai ter a orientação completa sobre como você fazer um bom uso do seu óleo essencial de melaleuca. Você pode tratar infecção urinária, tá? Através da ingestão. Você pode até associar também com uma massagem, né? Massageando ali o baixo ventre, massageia as costas, que é onde sente muitas dores. Mas a ingestão é que realmente vai te trazer aí um resultado muito bom em relação à infecção urinária e tratar também feridas na pele, né? Fazendo aí o uso tópico, né? No caso das feridas. Então você vai fazer aí uma diluição de 2 a 3%, né, num creme neutro, também para feridas expostas, então pessoas com diabetes, pré-diabéticas, precisa fazer uma concentração um pouco menor, porque são peles muito sensíveis, tá? Então tem todo um cuidado também para estar tratando, mas é super importante fazer o tratamento para essas pessoas também, porque a cicatrização ela vai vir muito mais rápido. Eu tenho uma cliente que a mãe dela já sofre há anos com uma úlcera varicosa
e ela começou agora a fazer o uso do óleo essencial no tratamento. E assim, ela passou num dia, no dia seguinte, ela já me perguntou: Ô Igor, isso é coisa da minha cabeça ou o resultado é muito rápido mesmo? Lógico que tem a individualidade de cada um, nós precisamos respeitar isso, mas geralmente, tá, os resultados eles são rápidos mesmo. Vamos indo aí para a parte final, né? O que que você achou dessa live de hoje? Já curtiu? Já deu lá o seu joinha? Se você gostou também, deixe seu comentário. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui na legenda. Entra lá no link que está abaixo aqui na legenda. Entra lá para o nosso grupo Imunidade Blindada. Você vai ter muito mais informações. Nas nossas lives ao vivo, você vai poder interagir com a gente no Zoom, tirar suas dúvidas. Tenho certeza que você já vai estar com seu óleo essencial de melaleuca, já vai ter conversado pessoalmente comigo, e aí você vai trazer ainda mais conhecimento e as suas experiências, os seus depoimentos lá no grupo com a gente. Vai ser muito legal ter você lá também. Falamos hoje aqui sobre as diferentes infecções causadas, né, por bactérias, vírus, fungos, micoses e como que esses organismos podem se tornar resistentes aos antibióticos sintéticos hoje que são comercializados aí na farmácia, receitado pela maioria dos médicos. E exploramos também o uso dos óleos essenciais como uma alternativa natural para o tratamento dessas infecções, dando destaque hoje para o Tea Tree, o óleo essencial de melaleuca, que você alternativa natural para o tratamento dessas infecções, dando destaque hoje para o Tea Tree, o óleo essencial de melaleuca, que você já pode adquirir comigo hoje mesmo, basta clicar no link abaixo e você vai adquirir o seu e vai ganhar uma sessão completa comigo, tá? Adquirindo o óleo essencial de melaleuca, você vai ganhar uma sessão completa comigo, então aproveita, tá bom? Vou te atender individualmente. Lembra que eu falei lá que na minha sessão a gente faz toda uma investigação para entender como que está a sua imunidade, o que está causando, o seu histórico, para que você possa aí fortalecer realmente aí você de uma forma integrativa, tá? Não é algo para resolver só a sua micose, só a sua feira. Não, nós vamos entender o porquê que esse vírus, esse fungo, essa bactéria invadiu o seu organismo para que não haja recorrência, bom, desses sintomas. Então, aproveita, tá? Clica lá no link e chama aí o quanto antes para você adquirir o seu. E discutimos aqui sobre as sinergias possíveis, né, com os óleos vegetais carreadores, que aumentam a eficácia do tratamento. Você pode também fazer essa sinergia com outros óleos essenciais. Eu tenho aqui o meu kit, ó, né? Está aumentando cada vez mais aqui minha quantidade de óleos. Tenho aqui o meu óleo carreador, que é um óleo de coco vegetal. Eu tenho aqui também o óleo de abacate, onde, inclusive, agora já vou preparar também o meu protetor solar. Você sabia que é possível você fazer cosméticos inteligentes com os óleos essenciais? Pois é. Se você não assistiu, no canal tem uma live lá sobre cosméticos inteligentes, tá bom? Então assista essa live que você vai ver que é incrível. Lá eu dou a receita para você fazer o seu próprio protetor solar sem o uso de parabenos, fitalatos, coisas que mais prejudicam o seu corpo. Você às vezes está achando que você está se protegendo do sol, quando na verdade você está causando danos para o seu corpo fazendo uso do protetor solar sintético que são encontrados aí nas farmácias, nos mercados, enfim. Então volta lá, assista, procura esse vídeo e você vai gostar muito do que eu compartilhei lá. E quero finalizar essa live hoje compartilhando esse estudo científico. Um estudo publicado em 2012 na revista científica, essa revista americana que vocês estão vendo aí, eu não vou arriscar aqui o meu inglês, tá bom? Mostrou que o óleo essencial de tea tree não apresentou resistência cruzada com outros agentes antimicrobianos, como a oxacilina, amoxicilina, gentamicina, após a exposição repetida. Ou seja, as bactérias não desenvolveram resistência ao óleo essencial de tea tree, mesmo após exposição frequente, o que sugere que ele pode ser uma opção eficaz no tratamento de infecções
sem o risco de causar resistência bacteriana. Então, assim como eu falei anteriormente, que as pesquisas, os investimentos em antibióticos estão cada vez mais diminuindo, porque eles não conseguem solucionar essa questão da resistência das bactérias que elas vão adquirindo com esses antibióticos, o óleo essencial vem na contramão. Testes atrás de testes, esse foi um estudo feito de que o óleo essencial não permite que a bactéria tenha resistência contra eles. E o porquê disso? Porque o antibiótico ele tem apenas um princípio ativo. E a bactéria ela criou resistência para aquilo ali, ele não vai mais funcionar. Então, foi feito um teste de que ele foi exposto a uma bactéria em torno de umas 6 vezes e ela criou ali uma resistência. No óleo essencial foram mais de 20 vezes e essa bactéria não criou resistência ao óleo essencial. Isso significa um avanço muito grande, uma perspectiva muito positiva que nós temos de que a aromaterapia ela esteja cada vez mais dentro da casa de mais pessoas. Cada vez mais as pessoas possam ter aí óleo essencial nas suas casas, ao invés de caixas e mais caixas de remédio. Tanto remédio para dor de cabeça, tanto antibióticos, tanto cosméticos, como nós falamos aqui. Você pode ter o seu sabonete, você pode ter o seu shampoo, você pode ter a sua pasta de dente, você pode ter os seus produtos de limpeza, todos eles de forma natural. Você sabia que até os produtos de limpeza, quando você inala o cheiro, é uma substância química que você está inalando. A inalação, ela causa efeito muito rápido no nosso organismo, porque ele é uma forma, vou falar aqui a grosso modo, mas é como se ele entrasse lá no seu sistema límbico, que é o centro das emoções, tá? E ele vai te causar ali alguma reação. Então, quando você inala um óleo essencial, isso vai te trazer algo bom para o seu organismo, efeito positivo. E o contrário também é verdade. Quando você inala uma substância química, aquilo vai trazer algo muito negativo para o seu corpo. Você vai entender melhor quando você assistir a live lá sobre os cosméticos, onde eu falo mais sobre isso, e aí você vai entender aí do poder da inalação, tá? Então, quero finalizar aqui com esse estudo que você tem em mente. Os óleos essenciais estão avançando, você tem a oportunidade hoje de se antecipar a esse movimento, de começar a sentir desde já os benefícios do óleo essencial Tea Tree de melaleuca, entre outros diversos óleos que nós temos, mas não precisa sair comprando vários óleos. Comece a comprar um, experimente. Esse aqui, ele já vai te ajudar em diversas coisas na sua saúde, no seu bem-estar. E depois que você fizer o uso dele, sentir os benefícios, aí você se apaixona e você não vai mais parar de querer usar e oferecer, compartilhar também esse benefício com outras pessoas. E aí uma reflexão. Os inimigos, eles estão aí. Os vírus, bactérias, os fungos, eles estão aí já há anos e vão continuar. E cada vez surgindo mais. Então, nós vamos ficar parados, deixando que eles invadam aí o nosso corpo, invadam o nosso terreno, das pessoas que nós amamos e continuem causando estragos? Não. Basta que tomemos medidas preventivas, cuidados com a nossa saúde. Dessa forma, nós podemos sim nos proteger contra essas ameaças. Então, fica aqui o incentivo para que você estude bem esse assunto, tire as suas dúvidas, deixe seus comentários aqui abaixo desse vídeo. Entra lá para o nosso grupo Imunidade Blindada, participa com a gente desse movimento. Não deixe de dar aqui o seu joinha, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Se inscreva no canal para que você continue recebendo as notificações, os conteúdos que nós vamos te disponibilizar. E eu te aguardo lá, quem sabe dentro do nosso grupo. Quem sabe você entrando em contato comigo aí já para agendar a sua consulta e levar o seu óleo essencial de melaleuca para casa e todo esse benefício aí para sua família. Muito obrigado por você ter permanecido até aqui, até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado e que isso agregue muito para a sua saúde e para o seu bem-estar. Bom, vou me despedindo aqui. Igor Gomes, aromaterapeuta, quero te ajudar a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar, seu e da sua família. Até mais.